Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui e o brasileiro Fernando Meirelles competentemente dirigiu a primeira temporada da série Sugar lá para Apple. Uma série que vai se tornar, ou já se tornou, não sei, polêmica, tipo ame ou odeie, porque tem uma virada de trama exatamente no final do capítulo 6 que assim faz com que você veja tudo o que aconteceu antes com outros olhos e é uma virada de trama que vai assim pegará muita gente de surpresa. Eu não darei spoilers, eu serei bastante vago, né? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu senti dessa primeira temporada e algumas influências que tem, assim que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É um neo-noir, né? Filmes noir lá dos anos 40, 50, baseados naqueles detetives durões, os hard-boiled detectives, né? Que aí no caso ele é durão quando precisa, mas ele prefere o nosso detetive não usar a violência. Ele até avisa: não, eu não quero machucar você. Ele é tão empático e tão assim não violento que ele se chama Sugar, o sobrenome dele é Açúcar. Oh, que docinho, né? Então é assim, é uma John Sugar, João Açúcar, é uma nova abordagem, né, na figura desses detetives hard-boiled detectives, tá? A história começa em branco e preto, é uma espécie de prólogo, né? Que é para a gente conhecer um pouco da dinâmica do John e já ir apresentando uma coisa que depois vai fazer diferença, né? Ele está em Tóquio resolvendo um problema, lá ele é bom em encontrar pessoas desaparecidas. Então ele lá em Tóquio alguém da Yakuza, da máfia que desapareceu e vai ter uma traiçãozinha e ele vai falar: não, eu não quero te machucar, mas enfim, né, provocado, vai machucar. Aí pula para Los Angeles, aí vira uma série colorida. Los Angeles é o espaço urbano, né, onde a maioria dos filmes noir, dos romances noir, desses detetives aí, hard-boiled detectives, se passava. É uma terra assim, inclusive nessa série, tem uma hora que ele fala assim, as pessoas, exceto por 2 ou 3 lugares, lá Hollywood, não sei onde e tal, em Los Angeles, depois das 10 da noite, todo mundo está dormindo, então você pode ir e vir como quiser, ou seja, é uma megalópolis e você fica urbano, né? E você é anônimo ali, e também é uma cidade que te oferece muito perigo, tá? Bom, esse nosso detetive particular, assim que ele volta para Los Angeles dessa missão no Japão, ele vai ser contratado por um produtor de cinema, tá? Cuja neta desaparecera e então ele quer ser encontrada. Só que o nosso Sugar tem uma espécie de mentora, namorada, tudo isso depois vai ficar um pouco mais claro, que diz para ele assim: eu acho que você não devia pegar esse caso, não devia assumir esse caso, e a gente percebe que esse caso também levantou algumas semelhanças com alguma coisa que acontecera com a irmã do Sugar, mas é claro, ele acaba pegando e aí é óbvio, né, como num bom noir ou neo-noir, a família vai revelar os segredos obscuros, quem parecia ser uma coisa vai ser outra, ele vai encontrar uma mulher que aparentemente pode ser a femme fatale da história, ou talvez não, como eu falei, eu vou ser bem vago, tá? Então tem uma história de detetive, né? Encontrar uma moça aí. Em termos formais, como o John Sugar, ele ama, né, ter sido contratado por um cara que é produtor de cinema, para o John Sugar foi um sonho, porque ele ama cinema. E aí, formalmente, essa série tem uma coisa que é bem legal e, nossa, muito bem pesquisado, parece um mosaico, assim. O filme é toda hora entremeado de cenas de filmes no ar clássicos, de um monte deles. No começo você até acha meio estranho, mas o que o Humphrey Bogart tá fazendo aí? O que o Robert Mitchum tá... daí você entende, né? E é claro, esses fiapos, né? Esses pedaços de filme, fica parecendo uma narrativa em caquinhos.
né? É muito legal o efeito que dá por causa das imagens, tal, né? Do tipo de imagens, da mudança que você tem. Você fica, o que você está fazendo aí? Aí você vai ver que muitas dessas cenas, tudo muito bem pesquisado, né? Enciclopedicamente pesquisado, vão dialogar com o que está acontecendo na hora. Vai ser uma série, os fãs dessa série tem assim um monte de coisa, porque vai ter gente que vai virar fanática para essa série, né? Vai ter gente que vai não gostar por causa da virada e vai ter gente que vai virar fanática. E aí essas pessoas vão elaborar teorias, elas vão ficar percebendo quais são os filmes que foram citados, ou mostrados, na verdade, e qual é a relação deles com a trama. Nossa, um monte de coisa. Então, assim, e tem inclusive como bom noir ou neo-noir, tem um narrador lá, que é o próprio John Sugar, que vai falando algumas das coisas. Nesses casos aí de narrador, volta e meia eu chego naquele, puxa, mas ele acabou de falar uma coisa que eu tô vendo, ou que eu já sei, né? Assim, eu gosto de filmes. Eu falei, sério? Mas enfim, tudo bem, tá? E aí, então, vão acontecendo esses percalços, né, com o bom noir, e vai ter a viradona no final do 6º episódio, que aí você começa a entender assim. Então, vamos lá. Não se preocupem, não vou dar spoiler de jeito nenhum, tá? Vou falar a sensação que eu tive. Aí, quando teve essa virada, eu falei assim, por isso que... Então, assim, estava plantado no roteiro, em termos de comportamento do personagem, maneira como as coisas acontecem com ele, aquilo lá. Beleza. Na história, eu achei que não, né? No começo, eu falei, mas como assim? Mas esse mundo ficcional... Mas aí eu fui... Bom, esse mundo ficcional criado é um mundo, entre aspas, fantasioso, porque ele está todo entremeado com filmes. Então tem a realidade do que a gente está vendo, né, diegética lá, está intermeada com a fantasia dos filmes. Porque se os filmes são citados na história, então aquela história que a gente está vendo é o real, porque ela é a história. E os filmes são ficção, né? Acaba tendo essa camada. Eu falei, tudo bem, beleza. E como me pegou mais ou menos de surpresa, eu falei, bacana. Só que tudo bem, né? Eu não vou entrar na categoria dos que não gostaram dessa virada, que ela não veio do nada. E eu até pensei, bom, no mundo real que a gente vive, tem uma teoria disso rolando já faz tantos anos, beleza, então tá bom, né? Talvez pudesse ter sido mais bem plantado, ou o que foi plantado no roteiro foi realmente isso que eu falei, né? Essa entre ficção e realidade da série, né? Dessa ficção, beleza. Só que daí a história a policial tem que continuar. Só que com essa virada, o que daí eu senti? Eu senti, porque eu já estava no episódio 6, então só teria o 7º e o 8º. E os episódios tem 40 minutos, assim. Então, ficou faltando para mim, porque depois dessa história aí, policial do desaparecimento, vai ter uma resolução, tudo. Só que, para mim, ficaram faltando elementos, eu fiquei muito curioso para embasamentos, desdobramentos da virada que eu vi no 6º episódio. Então eu falei assim, puxa, mas aí se não tiver segunda temporada, tá armado, assim, a história se fecha, a da investigação se fecha, mas está armado, tudo armadinho para uma possível segunda temporada. Estou gravando isso começo de junho de 2024, até agora não ouvi dizer que soltaram a segunda temporada. Então, assim, quando eu achei a virada legal, né? Pode ser que seja a virada do ano, mais amada, mais odiada, mais surpreendida, mas assim, acabei justificando para mim mesmo. Gostei da série. Talvez pudesse ter tido menos episódios, mas eu não entediei, não. Eu vi de maratona. O ator lá, o Colin Farrell, tá muito bom. Eu amo o produtor de cinema lá. Esqueci agora o nome dele, gosto tanto daquele ator, que é o que contrata ele, tá? Então, tudo bem, não me entediou. Mas eu fiquei assim, tá, mas como, onde, por quê, como eu tô sendo vago, né? Como, onde, por quê?
as perguntas dessa possibilidade, desse novo universo que se abriu com a virada, né? Então aí eu achei que ficou faltando. Então aí eu fiquei assim, tá, se não houver segunda temporada, vai ser uma série que não me supriu a curiosidade. Ah, não vai ser culpa, né, da série se não tiver segunda temporada. Mas não vai ser culpa da série, mas mesmo assim eu ficarei com a curiosidade aguçada. E agora? Então tem que ter segunda temporada para ver se eles dão uma explicada melhor, né, no que por que o que estava fazendo aqui, enfim, quem assistir vai entender o que eu estou falando. Mas olha, gente, eu acho que ame ou odeie, não sei se vai ficar diferente. Eu me diverti, né? Quando teve a virada, eu falei, que doideira, né? Parecia que eu estava vendo alguma coisa, alguma coisa assim, daquelas que eu gosto. Essas novelas norte-americanas tinham essas viradonas, assim, do nada, assim. Mas, assim, repito, em termos de expressões do personagem, tava plantado. Aí a gente entende também porque talvez esse monte de tanto amar o cinema, eu aprendi muita coisa através do cinema, blá 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 blá, que ele fala, né? Você começa a ver o John Sugar com outros olhos, assim. Mas é uma série bem legal. E como eu disse, né? Choverão teorias. Nossa, choverão fãs ardorosos, porque eu acho que ela tem esse potencial, sim, para ter fãs ardorosos, que vão ficar buscando cada motivação e olha, esse filme aqui do Robert Mitchum, quando tem isso, que isso aqui já era um prenúncio, não sei das quantas. Bem legal a Apple. Eu acho que acertou. E o Fernando Meirelles dirigiu muito bem. Muito interessante. Tchau, tchau, gente.